Salmo 75, 8. Os irmãos acharam? Amém. Vamos falar mal do vinho, tá bom? Mal do vinho. Porque se eu beber, ele vai fazer mal para mim, né? Então eu falo mal dele. Diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. E nós podemos aceitar em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O que nós vamos meditar na palavra do Senhor é para nós perceber que tudo o que Deus fez são coisas espirituais. E que lá no povo judeu, Deus nunca pegou nada, não fala nada. Amém? E quando veio Jesus, eles entenderam, e Deus veio trazer coisas espirituais. Os irmãos estão entendendo? Por isso Jesus disse que todos que estão debaixo da lei seriam malditos. Maldito todo aquele que ficar debaixo da lei. E Deus veio para nos livrar da lei do pecado, da lei dos mandamentos. Amém? Lá atrás. Nós vamos meditar um pouquinho para nós sermos abençoados. Então vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Em Salmo 104, 15. Salmo 104, 15. É isso? É. Nós vamos ver o que Deus está falando a respeito do vinho. Os irmãos falam vinho? Sim. Amém? O povo judeu era para tomar quando saiu do Egito. Era fazer a Páscoa com a ervas da. Olha, estou cara. De amargo passou para vinho. Entendeu? Então vamos lá. Você obedeceu ou não? Para que esse amargor, essa amargura, ficasse para Jesus. Amém? Tudo que eles não cumpriram, veio Jesus e cumpriram Jesus. Né? Deram fel para Jesus. Sendo ele que era a própria videira verdadeira. Quem entendeu? Então vamos continuar lendo a palavra do Senhor, é o Salmo 104, 15, diz assim: e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reduzir o seu, e o pão que fortalece o seu coração. Amém? Está falando alguma coisa boa do vinho aqui, nessa passagem bíblica. Mas que vinho é esse que ele está falando? Vocês vão ver lá atrás, o povo de Deus era proibido tomar vinho. E porque agora está falando bem do vinho? Porque lá atrás, o vinho era quando se colhia a uva, ou pisoteava a uva, e eles pegavam aquela uva e tomava aquele suco, amém? Aquele suco era o vinho. Depois que ele azedasse, ele ficaria com mistura, amém? Então ele estaria adulterado. Quando ele azedou, ele se tornava em álcool, e as pessoas tomavam, aí ficava vinho mesmo com álcool, amém? Não mais aquelas uvas ou aquele suco que era chamado de vinho no meio do povo de Deus. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos vão perceber ao lermos a palavra do Senhor, tá bom? Ela mesmo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vocês estão vendo aqui que está falando bem do vinho, tá? Eu posso falar que o vinho também é bom, mas não o vinho, suco de uva é bom para o coração, é bom para ter mais o azeite, tudo é bom para o nosso corpo, amém? Então tá bom, vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Provérbios 20, versículo 1. Irmãos acharam? Provérbios 20, versículo 1, diz assim que o vinho é o quê? Escarnecedor. Conhecer é escarnecedor, então não pode ter no nosso meio. Quem entendeu? Deus está falando que o vinho é escarnecedor. Amém, irmãos? Então diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Amém? Então nós somos sábios, nós não bebemos vinho.
no dia da Santa Ceia aqui, participamos com suco de uva. Amém? Então vamos continuar. Eu expliquei para os irmãos sobre o que é suco de uva e o que é vinho, né? Vinho é azedo, vinho é levedado. Amém? Ele estragou, então ele passou a ter álcool. Se ele passou a ter álcool, ele foi adulterado. Amém? Vocês vão ver que esse suco de uva que nós tomamos aqui também, e chega em casa, ela tem que ficar esperto com ele, porque se você pegar um suco de uva no mercado, já um pouquinho velho, ou deixar muito tempo na geladeira, ele vai fermentar ou ele vai azedar. Os irmãos estão entendendo? Aí vai tomar um copo na hora do almoço, lá depois fica aí falando moda. Né? Amém? Então vamos continuar lendo a palavra do Senhor, que diz assim, em Provérbios 23, (23, 20). Os irmãos acharam? Então, lá no 19, explica aquilo que nós vimos lá atrás, está vendo? Diz assim, 19, ouve tu, filho meu, e ser, está vendo? Então, quem tem sabedoria não bebe vinho. E dirige no caminho do teu Coração. Não estejais entre os beberrões de Vinho. nem entre os comilões de Carne. porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz prazer os vestidos, amém? A caprichoso, e assim, traduzindo, o vinho não faz bem, amém? Está falando só do vinho, né? Então vamos continuar na palavra do Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador. 31:6, Provérbios 31:6, acho que vai falar bem dele, hein? 31:6, irmãos acharam? 31:4 diz assim, presta atenção, diz assim, 4, não é próprio dos reis, Olemuel, não é próprio dos reis beber, nem dos príncipes desejar bebida, mas não tem problema não, amém? As igrejas por aí estão dando ceia com vinho, só que aqui está falando nem pro rei é bom, agora imagina para nós, você está entendendo, irmãos? Então alguém vai assistir isso, vai ver, mas quem manda na igreja é ele, não é nem Deus, é ele, porque quando Deus manda na igreja, porque Deus é o cabeça, amém? Teria que ficar pela palavra de, quem entendeu? Então diz assim, agora no versículo 5, para que não bebam e se esqueçam do estatuto, leitor do 4, leia, para que não bebam e se esqueçam do estatuto, e pervertam o juízo de todos os anos, está falando que o rei, para não fazer isso, vai fazer coisa errada. Agora no versículo 6, dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua e do seu trabalho, e não se lembrem, só está falando aqui do vinho verdadeiro mesmo. O rei não pode dar, porque senão vai fazer coisa errada, mas está mandando dar bebida forte, o coitado, que não tem nada de comer, nem isso, nem aquilo, amém? Para que ele fique contentinho, para que ele se esqueça da pobreza, né? Os conselhos, mas o cara também está mandando dar. Lá no Velho Testamento, os judeus bebiam vinho. Nós não podemos beber vinho nem acompanhar os judeus. Você entendeu? Então vamos continuar lendo um pouquinho, porque no meio dos judeus sempre existiu vinho e bebida forte, porque a própria Bíblia está falando, não dá vinho nem bebida forte. Amém? Então vamos continuar na palavra do Senhor, para nós sermos abençoados. Vocês querem ver a igreja? Cantares 1:2, vai falar da igreja. Cantares 1:2, vai dar pino. Cantares 1:2 são coisas espirituais que Deus deixou para a igreja. Já lemos aqui uma vez, mas depois nós vamos entrar em alguma coisa melhor, tá bom? Que Deus deu para nós, para falarmos disso. 1:2 diz assim, Cântico dos cânticos, que é de Salomão, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Está falando da igreja, está falando por Jesus Cristo, amém? Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Quem entendeu? Porque aqui são coisas espirituais. O 4 diz assim: leva-me tu, corremos após ti. O rei te introduziu na sua recâmara, em ti refugiaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que os restos de. Está vendo? Aqui o vinho, o povo de Israel está ficando para trás, a igreja está vindo e está dando honra e glória ao nosso Deus, deixando para trás tudo aquilo que não é certo. Quem entendeu? Por exemplo, eu bebia bastante, estou lá fora, eu fumava bastante. Deus veio e me tirou todo esse vício, amém? E hoje eu sirvo ao Senhor com esse templo, que é o templo do Espírito Santo, somos nós, né? Quem entendeu? Eu conheci irmãos da igreja que iam no culto cheirando ele. Dentro da igreja. Olha que bem isso aí. É bem isso aí? Não? Não era pastor, eu era só obreiro, né? Deixa para lá, ele mandou pastor, né? Posso continuar lendo? Amém? Deus é maravilhoso, irmãos. Isaías 1:22. Isaías 1:22. Os irmãos, por favor, vigiam. Iniciaram o culto. Menino aqui deu uma. Tá bom? Deu uma visitada aqui. Quando eu falo visitada, muitas vezes a pessoa que ouviu, passou alguma coisinha na cabeça da pessoa, que ouviu assim, entendeu? Não tem lugar no inimigo. Quem entendeu? Diga amém? Amém? Tudo que é da igreja é para você dizer amém, amém, amém. Isso é concordando com a palavra de Deus. Fora disso, se você. Entendeu? Já está dando lugar ao inimigo. E isso é muito perigoso. Porque se você não concordar com a palavra dentro da casa de Deus, você não fica dentro da casa de Deus. Quem está entendendo? Isso é bíblico, tá bom? Então não tem lugar. Se você não concorda, ou se você não aceita, ou coisas assim, medite na palavra do Senhor, se não vê que a palavra de Deus é a verdade. Deixa o inimigo, né? Fazer sua cabecinha, não. Eu falei o quê? Isaías 1:22 está escrito assim: as tuas portas se tornou escória, o teu vinho se misturou com. Está vendo? Está falando do povo de Israel. Por que se misturou com água? Para dar mais volume, ou coisa assim, depois você entendeu? E tudo que é misturado é adulterado. Amém? Aí diz assim: os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e corre atrás salários. Não fazem justiça ao órfão, nem chega perante eles a causa das viúvas. Era o povo judeu que faziam essas coisas, mas graças a Deus que hoje Deus veio para nos ensinar coisas boas. 5:11 de Isaías diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a beber, e se demoram até a noite, até que o vinho os enche. Deus é contra o vinho. Amém? Vocês vão ver pessoas muitas vezes pegando algum versículo bíblico da Bíblia e se firmar só naquilo. Todos os versículos, tudo que é na Bíblia, Jesus mandou para o italiano. Qualquer versículo que é contra o outro, e sendo que o versículo não é contra o outro. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então você vai ver que as pessoas vão supor. Mateus, vamos supor, como Deus é sábio. Mateus 28:18. É isso? Mateus 28:18. Vinde por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem quer e for batizado será. É assim? Não, né? Quer ver como Deus é sábio? Olha como funcionam as coisas. Mateus 28:18 ou 28:28. 19. Como Deus é sábio, como Deus
manda você fazer algo que as igrejas erraram, foi dessa maneira. Por isso nós estamos trazendo a palavra de Deus, para as pessoas voltarem para a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, 20 e 28. Diz assim, os irmãos acharam? Portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então está falando, está dizendo assim, está vendo aqui tem um versículo que cai em contradição com o outro. Porque eles pegaram esse versículo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não é aquele lá, não era tão somente uma ordem de batismo, e não era um batismo. A igreja ainda não tinha nascido, eles abraçaram esse versículo. E ao abraçar esse versículo, se perderam. Lá para frente, você vai ver Pedro recebe a chave, e Pedro, que vai inaugurar a igreja, tudo que Pedro falar, Deus vai se dar embaixo. Entendeu? É o que nós estamos fazendo aqui hoje, vendo a respeito dos vinhos, que o povo judeu bebia vinho, e nós não podemos fazer isso. E que se alguém assistindo e dar ceia com vinho, sei lá, se ele quiser ouvir a palavra de Deus, não faça, né? Amém? Porque cada um, né? Cada um vai dar conta de si. Entendeu? Amém. Agora vamos voltar para ela de novo, tá bom? Então, mais ou menos isso que eu tenho que falar para os irmãos. É assim que Deus faz, Deus já sabe. 5 anos já lemos, né? 55. Agora os irmãos vão começar a entender. Isaías 55, 1. Já não deixaram? Diz assim: e vós todos, os que têm de sede, vinde às águas, e os que não têm de vinde comprar e cu? Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E agora esse vinho? Que vinho é esse? Amém? Está falando de um vinho espírito, e quando Jesus viesse inaugurar a sua igreja, está falando sobre bênção que Deus tinha para você, que Deus tinha para nós e tem. Amém? Ele está falando de coisas espirituais. Geralmente os irmãos vão entender que diz assim: por que gastar o dinheiro naquilo que não é todo? Não? Se você vai comprar um litro de vinho, vai gastar dinheiro. Está mandando não gastar. Entendeu? Aí diz assim, presta atenção. E o produto do nosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Por isso, quando vejo Jesus, estou falando do lado espírito, aí satisfaz nós. Ouvi-me atentamente com medo do que é, e a vossa alma se deleite com a gordura. Os irmãos falam gordura. Gordura é bênção. Lembra isso aí, né? Gordura é bênção dos céus. Aí diz assim: inclinai vossos ouvidos, e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma ouvir, porque convosco farei o conselho perpétuo, dando-vos firmes beneficência de dar. Então, mais para frente, de Jesus na igreja, e essa igreja Deus deu para nós, e agora nós somos abençoados. Já mais está entendendo? Nós somos cristãos, não, nós não podemos ter uma vida de miséria, uma vida de fome, uma vida de escassez. Amém? Porque Deus prometeu para mim e para você a gordura. E a gordura é as bênçãos do céu. Nessa gordura de porco não se come, né? Apesar que não faz mal, mas não é essa gordura. Quem rendeu, os irmãos vão entender o que nós vamos ler. Em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado e exaltado o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 78, 24. Então nós já falamos mal do vinho, né? Amém? Deus reprova o vinho. Já lemos que ele reprovou, foi? Agora o Salmo 78, 4. Foi isso? 78, 24 e 25. Isso, irmão, me ajuda. Que diz assim, 24: e fizeste chover sobre eles o maná, para comerem,
e lhe tivesse dado do trigo do Céu. está falando do povo de Israel lá atrás, quando Jesus fez isso lá no deserto. Amém? Deus não tinha padaria, não tinha trigo, Deus não pôs para eles. Não tinha açougue, não tinha nada, Deus deu carne para eles. Já mais para entender? Lá Deus fez isso para nós, agora é Espírito. Cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhe mandou comida com abundância. Eles sopraram o vento do oriente dos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como a areia do mar. Está vendo? Então Deus deu para eles comida que eles não tinham. E hoje Deus dá para mim comida, graças a Deus, Deus cuida de mim. Aí a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas do Senhor acrescentadas. Você busca o reino de Deus, a sua justiça. O que é a justiça? Fica na sua casa sem trabalhar e fala para mim que isso é justiça. É justiça? Não. Deus está mandando você trabalhar, ser bem, ser um bom filho, um bom pai, um bom marido, mas fazer o trabalho que Deus colocou para você fazer. Amém? Vir para a casa de Deus, você não vai precisar fazer um submonte, você não vai precisar pagar sacrifício. Então, somente se você obedecer a palavra de Deus, a Bíblia fala que Deus te dá enquanto você ora. Porque sacrifício e oferta lá que eles faziam lá atrás, Deus nunca quis. Já vai entender? Vamos supor, eu subo um monte, e tal, vou lá a hora a noite inteira, chegando em casa, o cachorro vem, eu fico bravo, dá que no cachorro. De guerra tentou ir para o monte. Está entendendo? Justiça é você não fazer nada em nós. Principalmente, não abandonar a palavra de Deus. Estamos continuando a ler um pouquinho? Para nós sermos abençoados em nome do Senhor Jesus. Deixa eu marcar aqui, é bastante, senão o caminho do erro. Nós já lemos 25, né? Romanos 14, 15, aos Romanos 14, 15. Aos Romanos. Vou dar uma puladinha aqui, porque senão não vai dar tempo. Irmãos, acharam? Tem que ir na Bíblia, diga amém. Amém. Então diz assim, aos Romanos 14, 20, o 13 diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao mim. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Eu estou falando que o vinho aqui é imundo, porque a Bíblia diz que ele é imundo. Então eu não estou julgando ninguém. Quem entendeu? Estamos falando que a Bíblia falou. Agora vamos lá. Mas se por causa da comida te contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Amém? Jamais está falando aqui, vamos supor que pessoa que uns não toma café, outros não comem carne de porco, não é assim? Amém? E eu adoro carne de porco, entendeu? Aí você vai para a Bíblia diz que a comida ela é abençoada quando você ora, ela
É para você comer de tudo. Comer de tudo. Você não vai comer uma cobra, né? Estou falando sobre comida. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que pela palavra e pela oração tudo é santificado. Bom? Então que Deus possa abençoar. Pessoas por aí que guardam, não comem carne de porco, porque os irmãos falaram, os judeus. Não comem. Eles são judeus, né? Mas fazer o quê? Quer entender? Amém? Então vamos continuar com a palavra do Senhor para nós sermos abençoados pelo nome de Jesus. Então nós vemos que comida nós vemos como foi aqui no 14, né? Que o reino de Deus não é comida e nem a justiça aí. Paz e alegria no Espírito Santo. Amém, irmãos? Então vamos continuar lendo a palavra do Senhor para nós sermos abençoados em nome de Jesus. Gênesis 27, 28. Gênesis 27, 28. Não tem, né? Foi mesmo. Nossa. Gênesis 27, 28. Irmãos, acharam? Amém. 28, depois o 27 diz assim: chegou-se e beijou. Então cheirou o cheiro dos seus vestidos e abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, e o Senhor o abençoou. Está falando de Isaú, né? Onde Isaac está abençoando os dois filhos dele. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras do quê? Da terra. Terra tem gordura? Hã? Terra tem gordura? Está falando das bênçãos, tá bom, irmão? Está falando das bênçãos, tá? Terra não tem gordura, tá? Aí diz assim, e a abundância do trigo e dos... Tá bom, então sabemos que terra não tem gordura. Agora nós vamos a Levítico 3,16. Levítico 3,16. Já nós acharam? Não, prestar bem atenção que nós estamos vendo. Diz assim, 3 filhos. Como aqui a minha página é página 133, lá no Velho Testamento. Como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o rebento que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada, e de cheiro suave. Toda gordura será do Senhor. Amém? Trazendo todas as bênçãos pela gordura. Explica um pouco, irmão, cara, sobre gordura. Eu entro aqui, começo a louvar o Senhor, e em espírito e verdade, isso é gordura. Amém? Deus está recebendo isso. Né? Lembra quando Deus acabou o mundo? Cheirava mal? Né? Ele acabou com tudo. Depois saiu lá do outro lado, como foi oferecer ao altar lá, aqueles pombinhos, alguma coisa assim de animal limpo. Deus sentiu um cheiro gostoso, um cheiro suave, já não vinha mais aquela sujeira. Quer está entendendo? Né? Isso quer dizer gordura, quer dizer as bênçãos do céu. Né? Vamos continuar no nosso pouquinho. Então nós vemos aqui que a gordura é do Senhor. Amém? A gordura é do Senhor. Tudo que é de bom é do Senhor, porque foi o Senhor quem te deu. Mas irmão Carlos, quer ver Gênesis? Alguma vez é maravilhoso. Gênesis 4. As pessoas não vão entender, mas Deus sabe todas as coisas, tá? Foi Deus quem fez tudo, tá bom, irmãos? Olha o que Deus fez com Abel. 4, irmãos, Gênesis 4. Os irmãos acharam? E diz assim: e Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas
ovelhas. E da sua. Por quê? Olha o que Deus fez. Veja que Abel trouxe os primogênitos e da gordura também. Gordura quer dizer satisfação, quer dizer gente gorda, come bem. Você não vai ver alguém magrinho, sequinho, vai dizer que é cheio de gordura. Não dá. Quem está entendendo? Amém? Come bem, tem o rosto bem brilhando, porque come bem, né? A outra tem gordura, aí fica. Estou brincando, mas os irmãos estão entendendo ou não? Amém? Quer dizer, bênçãos dos céus do Senhor, tá bom? Por que estamos falando sobre isso? Porque alguém vai ler lá em Gênesis, não entendeu e continua pensando que é daquele maneira, tá bom? Gênesis 14. Por que nós estamos falando sobre isso? Deixa eu ver se é 14, quando Abraão guerra do Pacífico, 14, 18. Amém? As pessoas se pegam nessa passagem e pensam que está certo. Já não está entendendo? Nós estamos vendo aqui sobre a cultura, amém? Então presta atenção. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E agora esse pão e vinho que ele trouxe, era um vinho azedo? Se Deus é contra, Deus não cai em contradição. Os irmãos estão entendendo não? Eu falei para os irmãos que lá atrás era proibido os cristãos pediam, mas as pessoas de Deus tomarem vinho. Por exemplo, lá no meio deles lá, a palavra de Deus diz, quando um filho lá beber e ficar aprontando, leva para o sacerdote, e se ele continuar aprontando, mate ele apedrejado. Porque bebeu, é um beberrão. Quem entendeu? O Deus mandou matar lá e agora é a favor a vinha, é? Você pode entender? Isso não existe, tá? Nem assim. Só de pensar nessa vida não existe. Agora, biblicamente também não. Você pode entender? Agora o perigo usar isso aí na Santa Ceia. Santa Ceia é um lugar santo, uma coisa santa. Por isso Jesus veio, tomou pão e dando graça ao partido e disse: tomai e comer, isto é o meu corpo. E depois semelhantemente tomou o cálice, não está falando do vinho. Aquele cálice podia ter água, podia ter qualquer coisa, até veneno. Mas ele tomou o cálice e disse: tomai e beber deles todos, porque este é o meu. Está falando coisa do Espírito, mas que Deus é contra o vinho, não é? Você não está entendendo? Então na Bíblia você vai ver o que você pode pegar na Páscoa. Da Páscoa você pega lá atrás só o pão, porque o cordeiro era Jesus, já tinha, o cordeiro já veio. Você vai entender? E agora está falando daquele cálice. Aquele cálice está querendo dizer que é um cálice de sofrimento, que Jesus, antes de tomar aquele cálice, foi para Getsemane e disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, essa tortura. Mas não podia fazer aquilo. Então ele aceitou tomar aquele cálice. E hoje na Santa Ceia nós tomamos também. Quem está entendendo? A suco de uva. Mas por que de uva, no caso? Porque Jesus disse que não beberei mais do fruto da videira. É isso? Da vide. Não beberei mais do fruto da vide até aquele dia no reino de meu. Fruto da vide é vinho, é uva, tá? Está entendendo? Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Faço questão? Porque vai sair aí fora, Deus te ajude. Que alguém assista. Né? Ninguém está fazendo isso por maldade. Porque Jesus disse que esse evangelho do reino seria pregado em todo como testemunho. Então nós somos a testemunha. Quem entendeu, diga amém? Amém? Para que as pessoas voltem à palavra de Deus. Porque Deus não perdoou nem anjos. Deus perdoou ninguém. Quem está entendendo? Amém? Por isso o evangelho, tá bom?
Eu falei o que? Gênesis, está vendo lá? 14, 18, né? Então vamos lá. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote de Deus, e era como Jesus Cristo. Amém? Então Jesus Cristo, que Deus era contra o vinho, quando veio Jesus Cristo, também ele continua sendo contra o vinho, porque ele é o mesmo ontem e amém? E eternamente. Amém? Versículo 19: E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos e as tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Amém? Então, se você for pegar aqui, está falando sobre Melquisedeque, rei de Salém. Então, aqui não somente está falando de duas coisas, está levando, transportando para Jesus Cristo, amém? Que ia ser sacerdote do Deus Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque, e essa pensa que é pão e vinho. Você mais está entendendo? Só que pão e vinho não azedo, tá bom? E não deixa bêbado. Por quê? Porque nós vamos ler mais um pouquinho, diz assim, os irmãos prestaram atenção, para nós sermos abençoados em nome do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Mateus 27, 34. Agora está Mateus 27, 34, está Jesus aqui. Mateus 27, 34, eu falei? 27, 34, ele diz assim: E deram-lhe a beber vinho com, mas ele provando não quis. Amém? Está vendo aqui? Alguém fazendo isso, a ruindade do povo judeu. Entendeu? Vamos continuar lendo mais um pouquinho para nós sermos abençoados. Lucas 3, 34. Lucas 3, 34. Será que tem? Por aí. Lucas 3, 34 não tem nada a ver. Amém? Então nós vamos pular, talvez fizer uma coisa errada. Em nome do nosso Senhor, Salvador Jesus. A Efésios 5, 18. Efésios 5, 18. E não acharam? Então vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do vinho, diz assim, 5,17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí eles falam assim: não, mas só um pouquinho. Tem problema não, tem que se embriagar, só um pouquinho. Amém? Deus é maravilhoso. Sabe por que eu estou falando disso? Porque não tem pouquinho nem poucão diante de Deus. Amém? Você vai ver que Deus mandou Samuel obedecer, né? Saul foi lá, ou Samuel foi lá, falou com o rei Saul para ele obedecer, e ele foi lá e fez quase igual que Samuel mandou ele fazer. Amém? Só que não matou nem o rei Agag, pegou das vacas, dos bezerros, para sacrificar o Senhor. Estou falando de Saul, tá bom? Quando ele fez isso, chegou perto de Samuel e falou: olha, trouxe as vacas, para sacrificar aí, né? Você pensa para Deus. Aí Samuel falou: rapaz, vocês fizeram coisa errada, né? Vamos ver o que Deus fala para ele. Lá em 1 Samuel, deixa eu lá. Por que estamos vendo isso aqui? Para que as pessoas possam voltar a palavra de Deus, tá bom? Deus disse que não tem satisfação em sacrifício. Deixa eu ver se eu acho essa passagem da vitória. Lá para trás. Acho que é 18 por aí. 1 Samuel.
Estou com a minha Bíblia. Primeiro Samuel 15, 19. Eu vou ler se o irmão não achou. Só para nós aproveitar o tempo e para mim tentar contar aquilo que Deus faz. Que diz assim: porque, pois, deste ouvidos a voz do Senhor, antes de voar aos despojos, e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Tudo que é mal aos olhos do Senhor, quando você não obedece à palavra de Deus. Versículo 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender melhor do que a gordura de carne. Porque a rebelião é como o pecado de feitiço, e o porfiar. Pô, eu vou parar por aqui. Que é isso, no caso, porfiar? Deus está usando nós para pregar no Evangelho, esse Evangelho, amém? Em todo mundo. Alguém vai ouvir isso aí. Mas vamos continuar porfiando. Se continuar porfiando, sou rebelde. Quem está entendendo? Se voltar a palavra de Deus, graças a Deus por isso. Por isso Jesus mandou pregar este Evangelho do Reino. Amém? Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar ali um pouquinho. E que Deus possa nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ler 1 Coríntios 10, 16. 1 Coríntios 10, 16. Vamos já? 10, 14 diz assim: portanto, meus amados, fugindo da idolatria, para não promor entendidos. Julgai-vos mesmos, porque diz: porém, tudo que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? Amém? O sangue de Cristo tinha algo? Não tinha algo, tá bom? E o pão que batimos, não é porventura a comunhão do corpo dele? Quando você pega aquele pãozinho, amém? Na sua mão, que você come, aquilo ali, quando você ora, é o corpo de Cristo. Porque ele faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja, o pãozinho, o suco, tudo isso é de Deus, tudo isso é de Jesus, e as coisas de Jesus são espírito. É assim ou não é assim? Ela diz assim: não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, sendo muitos, somos um só, e um só, porque todos participamos do mesmo pão. E esse pão é Jesus. Então, aquele pão, na ceia, é o memorial que Deus deixou para nós fazermos isso todo dia de Santa Ceia, todo mês de Santa Ceia, porque Jesus disse: quem não tomar do meu sangue, não comer do meu pão, amém? Não tem parte com. Isto é esta maneira de dizer que eu sou filho de Deus, participando da ceia do Senhor, amém? Então, nós estamos entendendo que tudo é espiritual. 1 Coríntios 11, 23. Vamos deixar? Porque eu recebi do Senhor, que também vos di, e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
tomou o. Não. Amém? Por que ele tomou o pão? Aí você vai ver lá no Velho Testamento, na Páscoa, a única coisa que sobra da Páscoa que Jesus pega, no dia da ceia da Páscoa do Senhor, lá Jesus pega o pão. Por que pega o pão? Porque lá no Velho Testamento é guardai-vos dos pães asmos. Lá atrás está assim, guardai-vos dos pães asmos. Porque Jesus usa. Quem está entendendo? Aí depois aparece Jesus, Jesus é o próprio pão, Jesus é o próprio Cordeiro, Jesus é o próprio Deus. Amém? E está trazendo para nós alguma coisa, o Espírito, não mais aquele do Velho Testamento. Quem entendeu, diga amém? Então nós vamos continuar lendo um pouquinho para nós sermos abençoados em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus 4,14, deixa eu ver se aos Hebreus 4,14, não sei se quer dizer alguma coisa, irmãos. Acho que aqui está falando sobre sacerdote, né? 4,14. Está falando sobre o sumo sacerdote. Amém? Então, essa leitura aqui que nós vamos ver, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa Confissão. Amém? Então, esse Jesus Cristo, que você pode pegar lá de Gênesis 18, 18, nós vemos lá, né? Amém? A única coisa que pode transportar de lá para cá, porque ela simula a ordem de Melquisedeque, porque está falando do sacerdote. Quem está entendendo? Você vai ver que agora em Gênesis continua falando do sacerdote. Mas aquele pão e vinho que Melquisedeque trouxe, não era nem vinho, que deixava bêbado, era suco de uva e pão. Quem está entendendo? Traduzindo, ele vem o encontro de Abraão, que estava cansado com pão e vinho, com alimento para ele satisfazer de novo. Quem está entendendo? Amém? Vocês querem ver como a palavra de Deus é muito linda? Não é verdade, né? Abra sua Bíblia comigo. Números 6,3. Números 6,3. Nós estamos sendo bênçãos, tá bom? Daqui um dia nós viemos aquele quarto, quem não gosta da internet, como é o nome do quadrado lá? Aquele presente que eles dão lá. A placa. Porque nós estamos com audiência danada. Quase meia dúzia. Amém? Nós não estamos fazendo isso por causa disso, amém? Nós estamos falando do amor de Deus, sabendo que nós vamos ser bem sair fora. Quem entendeu? Então vamos lá, números que eu falei? 6,13. Então vamos lá, vamos meditar um pouquinho. Deixa eu ver isso aqui. 6,3, tá? Amém? 6,3, presta atenção, que diz assim: Sejam, falou o Senhor Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando o homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar para um ser, de vinho e de bebida forte se aparta, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não dê. Não tem problema não, está vendo aqui? Nossos livros estão. Quem está entendendo? Aí você vai ver a igreja, que Deus tem misericórdia de todos nós. Falei para os irmãos, foi? Amém? Você acha que as coisas de Deus é brincadeira? Ou não tem nada a ver, ou só um pouquinho? Irmãos, está entendendo? Não existem essas coisas, irmão. Amém? Lá não era quem fazia voto de Nazireu, não podia beber bebida forte, tinha que separar tudo que é uva, do vinho, da casca, de tudo. Quem entendeu também? Amém? Para que ele pudesse ser uma bênção na mão do Senhor. Então vamos lá, versículo aqui mesmo. 4. Vamos lá, 3 de novo. De vinho e de bebida forte, se apartará. Está vendo? De vinho e de bebida forte, por quê? Porque eles fazem bebida, tá?
De vinho de bebida forte se apartará, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Então, se ele beber só do suco, não ficaria bêbado. Está vendo? Mas azedou, já virou vinho. Todos os dias o seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz. Aqui se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Era proibido por Deus ou não? Hã? Perguntando para os irmãos, que nós estamos vendo aqui, era proibido ou não? Era proibido, tá bom? Pela Bíblia é proibido. Então fique com a Bíblia. Pode subir um anjo do céu, caindo, descendo, fazendo cair fogo do céu. A Bíblia diz que você não ligar para isso. Amém? Fique com a palavra de Deus. Amém? Vocês querem ver coisa linda? Lucas 1,15. Vamos transportar lá para o Novo Testamento. Está vendo lá no Velho, lá Deus está falando que não pode. Aí você vai ver João Batista, que era um nazireu. Amém? João Batista não tomava vinho. E nem comia, já comia gafanhoto e mel silvestre. A pessoa comia fogo, gafanhoto. Coitado das abelhas, corria dele. Eu falei o quê, irmão? Lucas 1,15. 1,5, né? 1,15. E irmãos acharam? Então diz assim, Lucas 1,15. 1,14. Terás prazer da alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida, será cheio Do Espírito Santo. desde o ventre de sua. Deus era a favor a vinho, né? Amém? Me entendendo? Ei, Jesus, tem misericórdia de nós. Falei, irmão, está tudo falido, tá? Deus verdadeiro, um homem mentiroso, mas Deus, olha o perigo de você perder a sua salvação. Não, mas Deus não vai ligar para isso não, vai ligar, principalmente se tratando de Santa Ceia, que é coisa santa. Quem entendeu, irmão? Mateus, acho que 11, 18. Mateus 11, 18. Irmãos acharam? 11:16 diz assim, está vendo? É uma coisa diferente, mas como está isso? 11:16. Mas a quem semelharei a esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E diz: tocamos flautas e não dançaste, cantamos lamentações e não choro. Deus está falando mal contra aquele povo judeu. Aí diz assim: tem o filho do homem, comendo e bebendo, e diz: eis aí um homem comilão e beber. O quê? Está escrito aí, irmão? Tem o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beber, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus. Não está falando de Jesus aqui que ele bebia vinho. Mas como os outros bebiam, e Jesus estava no meio, estava falando que ele também era beberrão. Quem entendeu? Estava falando que ele era beberrão. Jesus Cristo não bebia vinho. Quem entendeu? Então vamos lá. Qual que é isso, irmão Carlos? Primeiro, Jesus manifestou o seu ministério dessa maneira. O primeiro dia, ele teve que ir numa festa, ir num casamento. E chegando lá, ele falou para os irmãos deles na frente, porque a hora dele não tinha chegado ainda, e os irmãos foram, depois ele percebeu que chegou a hora, ele foi também, e chegando lá, o vinho tinha acabado. E a festa ficou meia sem graça, porque acabou o vinho. Não vai entender? E eles bebiam vinho. Aí Jesus chegou, Maria, a mãe de Jesus, disse para o Senhor, para Jesus: ó, acabou o vinho. Como se tivesse, de dar conta, porque acabou o vinho. Que tinha ele com isso que acabou o vinho? Amém? Mas, como é as coisas de Deus, e a Bíblia diz que a Maria disse para ele: acabou o vinho.
E ele disse, quem tem contigo, mulher? Aí ele foi lá, chamou chamou os serventes lá, como está mesmo? Não, me ajuda, por favor. Os que oferecem, coisava a mesa lá, dá outro nome, né? Amém? Chamou os serventes, que não deixa de ser isso, amém? E mandou a gente ter 4 talhas de água, e mandou ele levar o mestre Sala, para ele ver lá. E a gente tira aquela talhona de água, levaram lá, o mestre Sala provar, quando o mestre Sala enfiou a curcunha lá, e bebeu, falou, opa, melhor que o outro. Amém? Ele ficou bravo. Não bravo, falou, caramba, o que aconteceu? Nós estamos acostumados primeiro a dar o vinho ruim, ou dar o vinho ruim, primeiro dá o vinho bom, né? Depois quando eles começam a ficar bêbados, alegres, eles começam a dar vinagre, começam a dar vinho ruim para eles, eles não vão perceber. Você não está entendendo? Por isso que eu falo que eles bebiam vinho. Aí o mestre falou, mas se eu não guardasse o melhor, né? O melhor por último, o que está acontecendo? Então o vinho do Senhor, da água transformada em vinho, era melhor. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Aquele vinho não estava azeite, não estava vinho. Amém? Então vocês estão vendo o ministério do Senhor Jesus. O primeiro milagre dele foi transformar a água em. Eu fico nervoso com o espiritualmente falando. Talvez que continue dando vinho nas igrejas. Amém? Você vê, Jesus transforma água em vinho, não em suco de uva em vinho. É tudo que de Deus é melhor. Amém? Deus é bom? É assim, irmãos. Essa é a palavra de Deus, o Evangelho que Jesus mandou pregar. Jesus mandou pregar esse Evangelho em todo o mundo. Como o quê? Como alguma coisa ao contrário, sabe? Eu esqueci de fazer como testemunho, né? Como testemunho que eles estão errados, que a palavra de Deus está certa. Quem entendeu, diga bem? Então agora, vamos ler mais um pouquinho para nós resolver isso lá. Então vocês querem ir embora já ou não? Quer mais? Amém? Presta atenção, Amós 2:11. Amós 2:11, vamos deixar? Os irmãos em princípio desse é para nós, tá bom, irmãos? Amém? Fazem parte da mensagem do Senhor. Amós, Deus, que página que número é a página? 1071. 1061, tá bom, irmãos? 1071. 1071, tá bom? Aproveita a carona para mim. Foi Oséias, Joel e Amós, né? Eu falei o quê? 2:11. Os irmãos acharam? Presta atenção que vamos ler, tá bom? Que diz assim, para nós, para as pessoas que vão assistir esse vídeo, diz assim, 2:11. Diante dele tremerá na dor Joel, é Amós. É que eu viro a página, está junto. Mas 2:10 também, deixa lá, 2:10 diz assim, também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos os guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amor. Deus está falando lá atrás, que fez isso com eles, tá bom? Amós 2:11 agora. E dentre vossos filhos, levantei o quê? Profetas. E dentre os vossos mancebos, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas olha o que eles fizeram. Mas vós, os nazireus, deste é a mesma coisa agora, tá bom, irmão? Mas vós, cristãos, eles vão dar vida para você. Sai dela, povo meu. Amém? A ordem é sair dela, povo meu. Então, eu digo, mas vós, nazireus,
ordenaste dizendo, não profetize. É a mesma coisa falar para o bom caso aqui. Não fala não, acaso. Não é a Bíblia não. Não mostra para eles que eles estão errados não. Está entendendo? Eles não vão aceitar. Aceitando ou não aceitando. Quem é de Deus ouve a palavra. Amém? Então que Deus possa abençoar. Que essa live possa chegar em alguém aí, que é pastor de igreja, coisa assim, para que volte para a palavra. Amém? Porque a Bíblia diz que Deus vela pela sua para que se cumpra. Não quer voltar, não quer cumprir, não. Então continue. Amém? Deus disse, a minha palavra não voltará para mim. Antes fará o que me apraz. Sabe o que apraz? É isso que está acontecendo aqui. Deus mandou fazer isso. Deus tem prazer. Está entendendo? É sério as coisas de Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém? Por isso eu falei para os irmãos, estamos vivendo os últimos momentos da palavra de Deus. Onde a Bíblia nos diz que haveria muitos falsos, muito. Não confie em homem. Amém? Confie na palavra do Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem não tem nada para oferecer ao outro. Tem, mas Deus tem. Amém? Salvação. Deus tem a sua palavra. Então a palavra de Deus é um alimento para nós. É pão. Você vai ter que lá atrás não podia faltar pão. Amém? Pão quer dizer comida. Não vai entender? Comida é pão. Você vai ver o povo lá de Israel, não pode faltar pão na mesa deles. Pode faltar arroz, pode faltar o que for, mas pão não falta. Entendeu? Que é pão nisso, pão para aquilo. E Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dai. Amém? Então, Deus é maravilhoso, né, irmãos? Puxa vida, é uma pena que a hora aqui é pouca. Porque daí nós uns dois versículos do nosso permite, em nome do Senhor Jesus. Bem rápido. Jesus é maravilhoso. Então nós estamos vendo lá que Gênesis 14, 18 também, lá era comida, tá? Amém? Não tinha nada a ver com João, Evangelho de João 4,10, já lemos? Não, né? Então nós vimos de novo. Jesus respondeu e disse, tu conheceras o dom de Deus, e quem é que lhe diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. E agora, meu cara, como é essa água viva, se não for espiritual? Entendeu? Amém? São todas as coisas do Espírito. O 32 dessa mesma passagem, diz assim o 32. 31 diz assim, entrando os seus discípulos, lhe rogaram, dizendo, Rabi, come, certo? Porque Deus mandou, Deus queria falar com aquela mulher, samaritana, e se os discípulos estivessem ali, ia atrapalhar eles, certo? Então Jesus mandou eles buscar pão, amém? Quando eles voltaram, Jesus já tinha falado com uma mulher, porque os judeus não se davam com os samaritanos, então os discípulos atrapalharam eles, né? Então Jesus mandou eles buscar pão. Quando eles voltam com o pão. Presta atenção no que Jesus diz. 31. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Rabi quer dizer mestre. Bom? Porém, ele disse, uma comida tenho para comer que vós não comeis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? E Jesus lhe disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Aí você vai ver pessoas presas naquele Gênesis lá 18, né? Dizendo que a Santa Ceia, sei lá, só Jesus. Quem está entendendo? Aí você vai ver Jesus Cristo, nem só de pão viverá o homem,
mas sim toda palavra que procede da boca. Está falando de pão aí ou da palavra de Deus? Amém, irmão? Então vocês vão ver que todas as coisas em Jesus são Espírito. Então esse pão de Gênesis lá é pão de verdade. E suco de uva, não de vinho. Quem entendeu? Tem bastante coisa para nós ver aqui, mas como o horário, né? Dou graças a Deus pelos irmãos que têm sido bênção para nós aqui. Não estou querendo ninguém com bichão, né? É bom sinal, tá bom, irmão? É sinal que nós estamos sendo uma bênção. Vocês comer isso, não faz? Vocês estão se agradando com isso. Amém? Está sendo uma bênção para o Senhor Jesus Cristo, para que esse evangelho chegue lá fora. Quem entendeu? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. E que Deus possa nos abençoar. Pastor, Oi. pode pedir para a igreja orar pela minha sogra, a Rosalina, que ela não está muito bem de saúde. Amém, irmãos. Vou orar assim, amém? Orar pelo Luquinhas também, que está com virose. Está com virose. Essa virose está virando. Oi. Eu pedi pela minha vizinha, Tainá, está com depressão. Esqueci o nome dele. Amém? Essa doença de depressão tem remédio? Tem como. Não? Só Jesus, Jesus é remédio, tá vendo? Depressão não tem remédio que só Deus, tá vendo? Só Jesus. Então, irmão, vocês que de oração, creiam, nós devemos orar pela misericórdia e vontade de Deus, Deus vai visitar essas pessoas e abençoar essas pessoas. A igreja é Jesus na terra. Amém? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Senhor Jesus, nosso grande Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado pelo culto, pelos louvores, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora as tuas servinhas, pedir oração para as pessoas que estão enfermas e a outra lá que está em depressão. E em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós expulsamos, Senhor, o espírito de depressão na vida daquela moça. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar os familiares das suas servinhas e pedir oração, Senhor Jesus, para essas pessoas que fazem parte da família dela. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos despede-nos em paz. Obrigado, Senhor, por mais tudo, e que o Senhor possa abençoar, Senhor, quem for ouvir essa live, para voltar para a tua palavra, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde iremos nós, Senhor? Que o teu nome seja exaltado e louvado, nos despede-nos em paz. Em nome do Senhor Jesus. De novo.